amados, entregar na mão do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, gente. Acender nossas mãos, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, Deus querido, nós já falamos contigo, meu Pai, através do nosso louvor, através das nossas orações. Agora te pedimos que fale conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Fala através do teu filho, através do nosso pastor Marcos. Abençoa ele, dá aquela unção poderosa da raiz do cabelo à planta dos pés. Guarda toda a sua casa, a sua família, meu Pai, que não haja nenhuma retaliação sobre ele nessa hora. É o que nós te pedimos. Toma ele em tuas mãos e abençoa ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastorzão, aumenta um pouquinho o papo aí para eu afastar mais aqui. Amém. Graça e paz. Amém. Amém. Bom, Augusto recebeu a graça e a paz. Amém. Todos nós, né? Queridos, nós estamos em batalha, amém ou não amém? Amém. No meio do caminho sempre aparece alguém para nos espetar. É ou não é verdade? Parece ou não parece? Às vezes até da nossa casa, da nossa família. Você está em paz, eu falo com a Patrícia, em casa a gente fala que a gente quer paz. Tinha um louvor que cantava assim, eu quero paz, onde há paz, diga pois quero então. Aí eu me lembro de há muitos anos atrás que na igreja eu ainda era novinho, não que eu seja velho, né? Mas eu ainda era novinho e eu via jovens drogados, alcoolizados também, chegarem na igreja e eles queriam paz. Bebiam porque queriam paz. Se drogavam porque queriam paz. E aí chegavam na igreja e encontraram a paz. E aí Deus transformava a vida daqueles jovens. Eu me lembro de vários testemunhos, né? Eles tinham um jeito de falar engraçado. Uma vez pegou e falou assim, poxa, Jesus é lindão aí, maneiro, aquele jeito, né? Todo, mas a pessoa assim, sentindo o amor de Deus, sentindo aquilo que veio buscar, né? Eu já contei outro dia com os irmãos, teve um jovem que hoje ele é um engenheiro, aliás, ele já era engenheiro, só que a droga destruiu ele de uma tal forma que a identidade dele precisou ser mudada. Quando ele se converteu, ele disse que às vezes ele ia em algum determinado lugar, e ele como engenheiro tinha que trabalhar, né? Levava o documento dele, o pessoal falava, não, isso aqui não é seu documento, não, isso aqui não é você, não. Ele falou que passou por momentos assim, ele teve que refazer a identidade, porque a fisionomia dele mudou completamente depois que ele aceitou Jesus. Eu lembro do pastor Carlos Bandeira, que ele falava assim, mas o que acontece com essa gente nesse lugar? Tanto problema, inflação, e isso e aquilo, ele citando, e ele contando no seu testemunho, eu não entendia, que eu chegava na igreja e estava todo mundo sorridente, carinhas redondas, né, com o smilezinho, né, todo mundo redondo, e ele não entendia como é que pode isso. E ele continuou vindo à igreja. Esse homem era um geólogo, trabalhava na Petrobras, né? Hoje ele está trabalhando lá no Trono da Graça, né? Esteve aqui ministrando, não sei se vocês lembram. Hoje ele está com o Senhor. Mas depois ele pôde entender por que aquelas pessoas, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, conseguem sorrir, não é? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Uma certa vez eu vi um pastor pregando e ele falando, nada pode separar do meu amor por Deus. Não, o texto fala diferente. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, tipo assim, não importa se você é feio, se você é bonito, se você tem dinheiro, se você não tem, né? Se você tem status social, se você tem uma boa casa, um bom carro, não importa. O Senhor te ama do mesmo jeito.
O Senhor continua te amando. Aí você faz besteira, mas Ele já sabe o que você vai fazer. E Ele continua te amando. Gente, nós somos assim. Eu peguei algumas pessoas durante um tempo. Teve um irmão que falou: eu vou sair da igreja porque o Senhor não me curou aqui, eu vou para outra igreja. E ele chegou lá naquela igreja e ele não foi curado também. E ele acabou morrendo com aquela doença. Porque quem cura é o Senhor Jesus. O poder vem dele, a direção vem dele. Você lembra que Jesus curava alguns e outros não? Jesus curou todos os enfermos da época? Não. Não é? E ainda curava uns que nem agradeciam, né? Então, a gente precisa entender que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Mas alguns falam assim: eu vou sair, eu não quero ficar aqui, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Irmãos, até eu já pensei em sair. Mas o Senhor falou assim: você vai para onde? Aí eu me lembrei da palavra: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque às vezes nós achamos: eu vou para um lugar que tem luzes piscantes, ar-condicionado, e a gente precisa, né, às vezes, do ar-condicionado, né, filho? Fica vazando, suando, uma pizza embaixo do braço. Vamos fazer o quê? Está quente em todo lugar. Entende? O problema é que a gente tem que mudar a nossa visão e nos adaptar, fazer o quê? Verão é isso, não é, gente? Se for lá na região que meu filho mora, lá é quente com força. Entendeu? E não tem a brisa do mar. Então lá é quente com força. Quando chega no inverno é frio com força. Ele já pegou 0,6 aqui, ó, Mato Grosso do Sul. Então, tipo assim, nós temos que mudar a nossa palavra, a nossa visão, e dar glória a Deus por tudo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Vem 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Amém? Quem tem luta aqui fala glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo tem luta. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Glória a Deus. Eu falo com a minha mãe, ela sente a dor na coluna. Eu falo: mãe, não diz ai, diz aleluia. Entendeu? Porque não adianta a gente ficar. Ou a gente ora e entrega ao Senhor e pede ao Senhor: Senhor, me dá uma solução, me dá um refrigério ou a cura. Se o Senhor quiser fazer bem, se não quiser, amém. O importante é que eu não vou parar em momento algum de louvar ao Senhor. Não é? Como é que foi o louvor? Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Jesus, amém. Amém, é isso. Está chorando louco, está reclamando, não para, resolve. Queridos, hoje quem ia pregar aqui era o pastor Hélio. O pastor Hélio está enrolado com a prova lá, e aí vocês vão ter que me aturar. Amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo lá no texto pouco conhecido, Romanos 8. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto porque o Senhor, ele tira toda a legalidade do maligno contra nós. Em Colossenses 2, o Senhor fala que o Senhor tirou do meio de nós a dívida que era contra nós, e cravou na cruz do Calvário, e despojou principados e potestades e dominadores, e o Senhor nos fez prosperar. Triunfou e nos deu o triunfo. Amém? E aí esse texto de Romanos 8, eu vou ler do versículo 31 em diante. Bastava ler o 32, mas vamos ler do 31 em diante, porque aí eu nem preciso pregar, né? A gente só lê. Amém? Depois vou para casa da Ivete almoçar. Beleza? Vamos lá, gente. Romanos 8, 31. Você achou? Diz amém. Amém. Não achou? Olha para a tela que o pastor Milton vai botar aí. Diz assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisa, gente? Isso tudo que a gente está falando aqui. Você tem luta? Tem. O que eu vou dizer dessas coisas? Se Deus é por nós, você sabe, desse texto a gente repete, né? Mas você tem que esfregar na cara do diabo. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Isso, mas não briga com sua família falando isso não, tá? Porque não se cria problema. Aí versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes
o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Gente, só esse versículo aqui já bastava. Porque, assim, não tem como mensurar o amor de Deus. Ele não poupou o seu próprio filho por nós. Às vezes a gente fica assim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Eu lembro do salmista. Até quando esconderás de mim o teu rosto? O Senhor está ali, mas Ele não está percebendo. Somos nós que temos dificuldade. Amém? Versículo seguinte, lá, o 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Você tem um intercessor, aliás, você tem dois intercessores, né? É Jesus e o Espírito Santo, né? Quem nos separará, olha a pergunta, quem nos separará, hein, do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia, gente. É todo dia, tá? Não é só na segunda-feira, não. Tem gente que reclama da segunda, mas é todo dia. Amém? Aí diz assim, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores, porque estou certo. Essa convicção tem que ter no teu coração, tá? Paulo fala assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aconteça o que acontecer, o Senhor continua te amando. Amém. Você não merece, você não vale nada. Né? Fizeram a música aí, você não vale nada, mas eu gosto de você. O Senhor faz assim com a gente não merece. Pode sentar, eu vou dar uma palavrazinha pequena, mas louvar a Deus porque Paulo ele lança a pergunta, o que é que nós vamos dizer à vista dessas coisas? Isso é comum a todos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. O que nós muitas vezes não entendemos é que as dificuldades, os problemas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não fala assim a palavra? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então o Senhor permite que certas coisas aconteçam, ou muitas vezes nós permitimos que as coisas aconteçam, para que possa cumprir a vontade de Deus. O Senhor quer que aconteça para que você possa crescer. Fala para o seu irmão, você precisa amadurecer, irmão. Fala para ele. Você precisa amadurecer. Entende? Então, nós entramos no processo. Há uma falácia aí fora. Né? Vem para a igreja, pare de sofrer. Né? Conversa fiada, você continua sofrendo, mas agora você tem Jesus que cuida de você. E Ele te dá refrigério. Né? O Senhor é meu pastor. Então Ele está com você. Você está na luta, você está na dificuldade, o Senhor está com você. Mas há muita coisa falando aí fora que você vai vir para a igreja e você nunca mais vai ter problema. Entendeu? Pararam os problemas quando você veio para a igreja? Não. Tem outros que são fatalistas. Tem outros que são fatalistas, né, Solange? Que diz assim, piorou depois que eu entrei para a igreja. Mas é porque são fatalistas, eu tenho visão ruim, já testemunhei para vocês, de uma mulher que me procurou depois do culto de sexta-feira de consagração. E começou a despejar problema na minha cabeça e falando, olha, o Senhor não está vendo isso, eu tenho isso, e começou a contar desgraça. O que é desgraça? A ausência de graça, né? Então, começou a despejar, falando, e aquilo, eu falei, meu Deus, terminou o culto agora, eu estou bem, estou legal, estou na casa. Essa mulher também estava no culto, Senhor, e ela falando, e eu orando o Senhor, falei assim, como é que pode essa mulher tribulada vir querer tribular minha vida desse jeito?
E aí eu falei, irmã, para um instantezinho só. Quantos anos só tem de evangelho? Ah, pastor, eu tenho 15 anos ou mais. Eu falei, nesses 15 anos a senhora não experimentou vitória nenhuma, Deus não fez nada por você? Não, eu tenho muita bênção, eu tenho isso. Eu falei, então conta. Ela começou a contar as bênçãos. Eu falei para ela, irmã, para de olhar para o problema, olha para o que o Senhor já fez. Tenha em mente que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, eu preciso guardar na minha mente a certeza. Paulo ele fala que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada vai fazer o Senhor parar de te amar. Nada. Mesmo você não querendo Ele te ama. Que amor é esse, né? A gente não compreende esse amor. Mas aí ele continua assim, se Deus é por nós, então, tipo assim, você não está sozinho. Você está na luta, mas o Senhor está na luta com você. Né? Você vai se divertir, o Senhor vai com você. Você já chamou Jesus para almoçar com você? Abre a cadeira lá na mesa, irmão. Jesus, senta aqui. Não, esses dias mesmo eu estava vendo uma irmã, que ela puxou a cadeira, colocou um tecido muito bonito. Jesus, preparei esse lugar aqui para você. Senta aqui que eu tenho um negócio para falar contigo. E aí ela começou, se ajoelhou, depois ela sentou no chão e ficou ali conversando com Jesus. Tem gente que pensa, mas Jesus está ali? Está ou não está? Claro que o Senhor está. O Mandal, o senhor Antônio, me viram com a pessoa do lado, lembra? Ali está por aí. E aquela pessoa ainda acenou para ele, assim, sorriu, ainda tinha bigode, né, irmão? Sorriu. Aí eu vou dizer assim, Senhor, caminha comigo nessa terra. Envia teus anjos para livrar meu caminho, desembaraçar o meu caminho, porque embaraçado algumas coisas ficam, né? E o Senhor vai soltando, mas o Senhor não deixou. E aí Paulo ele entende dessa maneira, se Deus é por nós, você não está sozinho, irmão. Para com esse negócio de reclamar, pelo amor de Deus. Comece a louvar. Deixa de ser chato. Você já viu gente que é chato demais? Você chega perto da pessoa e ela está sempre reclamando, ela está sempre contando o problema. E Lula, e o governo, e não sei o quê. Para com isso, gente. Para com isso. Vai louvando ao Senhor, vai orando pela presidência, vai orando pelo governo para mudar o Estado. Eu falei com os irmãos, ora, a tua rua está cheia de buraco, a tua rua está com eliminação ruim, tem isso, tem aquilo, vai contar para o Senhor. Conta para Ele. Aí as irmãs começaram a contar, começou a mudar. Encanamento foi consertado na rua, iluminação foi colocada. Você está entendendo? Então nós resolvemos os nossos problemas, nós resolvemos com o Senhor. Nós não temos que brigar com político, não. O papel do cristão é diferente. Nós temos que resolver com o Senhor. Você não está gostando do deputado tal, vai e conta com o Senhor. Senhor, olha ele, Senhor. Entendeu? Aí você vai, apresenta as questões ao Senhor, porque muitas vezes a gente, vamos falar com sinceridade, muitas vezes nós pensamos em nós mesmos. Entendeu? Para votar, para fazer compra, né? Eu já falei para os irmãos, jamais vá no mercado se você estiver com fome. Porque senão você vai gastar o dinheiro que você não tem. Entendeu? Se alimenta direitinho, aí depois você pode ir para o mercado. Você vai trazer só a lista que você fez. Nós somos assim. Mas nós muitas vezes pensamos só em nós mesmos. Eu vou para o monte orar. Senhor, olha meu filho, olha minha filha, meu papagaio, meu periquito, meu cachorro. Você olha, puxa para você, puxa para você. Mas acontece que nós temos que lembrar dos outros, lembrar do nosso povo, lembrar dos irmãos onde há perseguição. E por incrível que pareça, eles lá lembram de nós aqui. Eles oram pela igreja livre. Outro dia eu vi uma pregação do pastor debaixo de uma árvore. Tem gente que reclama da igreja, mas debaixo de uma árvore, o culto acontecendo. Teve uma igrejinha que eu vi na África, eu já contei para os irmãos, de barro, pau a pique, né? Você sabe, é barro nas paredes, telhado é folha de coqueiro, cobre aquilo tudo, né? E não tem mais nada lá dentro, só tem um toco lá na frente onde o pastor bota a Bíblia. E cada um leva um toquinho para a igreja, um toquinho de madeira. Cada um leva o seu toquinho para poder sentar. E que louvor, que adoração ao Senhor.
Você vê as pessoas chorando diante de Deus, se derramando diante de Deus sem pensar no ambiente que está vivendo ali. Sabe? Então, o que falta em nós é renovar a nossa mente. Paulo fala isso em Romanos 12, renovar a nossa mente. Mas ele continua dizendo verdades importantes nesse texto. Ele fala no 32, que o 32 para mim é top demais. Porque o Senhor não poupou a seu próprio filho, mas o entregou pelo Filipe, não foi? Não, para todos. Por todos nós, não, mas pelo Filipe também. Então, o Senhor se entregou por nós. Por nós. E ele fala assim, como não dará com ele todas as coisas? Sem ele não tem como, tem que ser com ele. Né? A palavra fala, com ele todas as coisas. Então você está entendendo? O que você precisa? Apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Tem gente que fica tão dependente, mas olha só, eu tenho falado isso inclusive com outros pastores. Nós precisamos mudar a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus precisa mudar, porque muitas vezes eu pego para lembrar o Senhor, eu vou lembrar o Senhor, né? Vou lembrar o Senhor dos meus problemas. Senhor, olha isso, aí o Senhor, no meu caso, o Senhor ainda me lembra dos problemas de vocês. Entendeu? Não basta os meus, o Senhor me lembra dos problemas de vocês. Me tira o sono para orar por alguém. Eu levanto e oro. Fazer o quê? O que eu posso fazer é orar. Então eu vou orar, não posso resolver o problema. Mas se bem que, irmãos, olha só, nós estamos precisando mudar a nossa mente de tal maneira que a gente possa tocar no enfermo e ele ser curado. Amém. Você sabia que você tem esse poder? Amém ou não amém? Amém. Esse poder está em você. Viu, William? Esse poder está em você. Viu, irmão Augusto? O que a gente precisa fazer? Eu preciso ativar esse poder na minha vida. Você não precisa aparecer. Irmão, você vai lá e toca na pessoa e fala, Senhor, abençoa essa vida com cura. E vai embora. Está entendendo? Daqui a pouco você vai ver aquela pessoa curada. Não precisa aparecer, mas você precisa ser instrumento de Deus. Porque o Senhor, Ele investiu muito em nós, amém ou não amém? Amém. Investiu muito em nós. O texto continua dizendo assim, quem pode tentar acusação contra os escolhidos de Deus? Aí isso serve para nós, tá? Esse negócio é perigoso. Porque muitas vezes na minha caminhada cristã, eu vi irmãos se levantando contra irmão. Eu vi pessoas se levantando contra a pessoa da própria família. A família cristã e a família sanguínea. Sabe? Mas é perigoso demais quando você levanta contra seu irmão. Se você ficar magoado com ele, ficar aborrecido com ele, é perigoso demais. Por quê? Olha só, lê comigo lá. O pastor botou aí, versículo. Olha lá, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Está entendendo? Então você está tentando contra seu irmão, você está cheio de razão. Não, o irmão fez isso. Eu vou me levantar e vou partir para cima. Né? Sem perceber que muitas vezes nós também somos culpados. Eu me lembro de uma vez uma pastora, conhecida nossa, que ela falou na oração, ela aprendeu no livro, né? Aprendeu no livro aí de uma doutora, que ela poderia chamar o tribunal de Cristo para resolver uma situação. Tribunal de Deus, sei lá. Eu falei, irmã, para com isso. Não faz isso não. Não chama a justiça de Deus se você tem culpa. Porque a justiça de Deus é abrangente, Ele vai atingir a sua vida também. Deus é santo, Deus é justo, amém? Então muitas vezes nós podemos falar mal contra o governo, mas o governo é o governo do nosso país. Então eu estou falando mal, eu estou falando contra o país, contra nós. Eu tenho que mudar minha palavra, eu tenho que me levantar. Agora, quando é escolhido de Deus, quando é filho de Deus, a coisa fica pior. Zacarias, pode abrir aí, pastor, Zacarias, eu marquei aqui, Zacarias 2, 8, diz assim, doutor, Zacarias, você sabe onde fica? Vamos lá.
Assim diz o Senhor, porque eu sigo o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, isso aí. Depois da glória, ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca. Olha que perigo. Olha que perigo. Se levanta contra um filho de Deus. Fala alguma coisa contra um ungido de Deus. Se levanta contra um pastor, contra alguém que seja filho de Deus. Você está arrumando uma encrenca que você não tem noção. Entendeu? O que você tem que fazer? Conta para Deus. Né? Eu falei com vocês, olha ele, Senhor, olha ele. Entendeu? Você conta para o Senhor e pede que o Senhor faça a justiça que ele sabe fazer. Agora, quando nós pedimos justiça, nós também temos que pedir perdão, né? Porque senão vamos ser pegos também pela justiça, como eu falei agora há pouco, né? E aí ele pergunta assim, ó, 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, ninguém pode se levantar contra nós, porque o Senhor já nos cobriu. Jesus, a palavra de Deus fala que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E quando Ele fala isso, eu lembro da tampa da arca, que é um propiciatório, né? Onde era derramado sangue, e o Senhor falou com Moisés, ali eu falarei contigo. Ali, na hora da entrega da oferta, ali na hora da entrega da vida do povo. Então, é o propiciatório, é a cobertura. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando o Pai olha para nós, o que ele vê? O sangue de Jesus. A cobertura está sobre nós. Então, nós estamos protegidos, guardados pelo Senhor. Eu jamais posso levantar e falar contra alguém. Jamais posso. Tem gente que fala assim, eu só vou fazer um comentário. É só um comentário. Não, irmão, comenta não. Segura o comentário. Porque uma vez aconteceu até na nossa casa. A pessoa falou, vou fazer uma fofoca. Aí a Patrícia botou barato logo. Fofoca aqui não, pode não. Não deixa não, irmão. Entrou na sua casa, você corta logo. Porque o mal, depois que entrou ali, ele começa a fazer arruaça. Nós temos que guardar a nossa casa, amém? E ele fala assim, quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Quem nos separará do amor do Senhor? Quem poderá? A pergunta é feita por nós, para nós. E ele fala que todas as coisas, lá no versículo final, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. O que é uma pessoa mais que vencedora? Fala para mim, me ajuda. É alguém que não lutou, mas recebeu a vitória. Jesus foi na cruz por nós e ganhou para nós a vitória. E nos fez mais do que vencedores. Porque nós não somos a camisa, né, Felipe? Não fomos para a cruz. Éramos nós que deveríamos estar lá. Sempre que você lembrar das dificuldades, das reclamações, lembra do que ele fez por você. Lembra que ele se colocou no teu lugar. Ele é a propiciação. Então, quando nós lemos essa palavra, ele diz, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amou até a morte. Filipenses fala isso. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, porque ele era Jesus aqui, mas não deixou de ser Deus, não usurpou, né? Não tentou ser igual, mas se aniquilou, ele se esvaziou da sua glória, né? Ele reduziu a forma de servo. Para mim, eu acho que isso é a coisa mais sobrenatural que existe. É Deus se esvaziar de tamanha glória. Pastor Caruso estava falando aqui, né? Dos astros, das constelações na mão do Senhor. Aí você imagina um Deus tão grande se esvaziar da sua glória e ser um igual a nós, para nos conquistar. Aí o Senhor está tentando conquistar você. Mas aí você vem para a igreja, Senhor, meus problemas, Senhor, meu dinheiro, Senhor, minha saúde. Mas o Senhor está querendo você.
Teve uma vez que nós botamos um quadro ali, o tema do ano era o quê? Filho meu, dá-me os teus problemas, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Entrega ao Senhor o teu coração. Você fala, quando você for orar, você fala, Senhor, eu vim orar, vim falar com o Senhor aqui, porque eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar em tua presença. Eu preciso estar em tua presença, porque a presença de Deus é vida para nós. Aí no meio do discurso você conta uma coisa ou outra que você precisa, né? Senhor, passei só para lembrar, hein? Vou te lembrar desse negócio aqui que eu estou precisando resolver. Eu sei que o Senhor já conhece, né? Mas prepara o meu coração para este momento. Não faz igual a pastora Isabel que ficava se embaraçando na bênção, né? Entendeu? Deixa que Deus vai te ensinar a viver a bênção. Porque olha só, o Senhor nos deu a bênção da salvação, nos deu? Nos deu cura, libertação, está tudo já liberado. Todas as bênçãos que você precisa, Paulo entendeu isso e falou, estão nas regiões celestes. Mas a gente sabe lidar com isso? Você sabe lidar com a tua salvação? Sabe lidar com a santificação? Você sabe lidar com aquilo que o Senhor já te deu? Você está entendendo que você precisa se aproximar de Deus para aprender a viver aquilo que Ele já deu e que não tinha ninguém que poderia dar, somente Ele. Então nós precisamos nos aproximar para aprender. Por isso que é importante a escola dominical, a oficina da palavra, sentar, ler um livro, para que você possa ir aprendendo. A maior dificuldade que nós temos, irmãos, vou fazer um parênteses aqui, a maior dificuldade que nós temos na igreja evangélica no Brasil é a falta de leitura. Não ler a palavra de Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Fala não, pode ser vergonhoso. Né? Porque nós muitas vezes não lemos a palavra. Queremos viver a palavra, mas como? Não pegamos outra leitura que venha acrescentar a palavra. Sabe, nós não gastamos tempo em oração. Eu acho que é investir tempo em oração. Não fazemos jejum. Se eu perguntar quem fez jejum essa semana, talvez seja o fiasco. Né? Mas, irmãos, nós queremos seguir no processo da santificação. O Senhor já nos deu, nada poderá nos separar do seu amor. Mas muitas vezes nós mesmos nos separamos. Nós nos afastamos do Senhor. Lembra de Jó? Passou o que passou, mas ele falou, eu não vou blasfemar contra o Senhor. Né? E ele terminou o seu relato ali, né? Ele falando que antes eu conheci o Senhor, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. É na hora da luta, é na hora da dificuldade que você vê a manifestação de Deus. É na hora do aperto que você clama, o Senhor se manifesta e você vê, eu estou contigo. Então o aperto, a dificuldade favorece ao nosso crescimento espiritual. E o Senhor nos dá uma palavra dessa, através de Paulo, para que a gente possa entender que Ele não vai deixar de nos amar. Aconteça o que acontecer. Às vezes a gente não ama só porque alguém pisou no calo da gente, né? Ah, não. Fulano eu não perdoo de jeito nenhum. Não, isso eu não amo não. Eu amava, mas agora não mais não. Né? Nós somos assim. Ah, imagina se Deus fosse assim conosco. Imagina se o Senhor não fosse fiel nas alianças. E a gente canta Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Então nós precisamos ajustar, nos adaptar a viver esta realidade. Porque Paulo, ele fala assim, eu estou certo. Bota a mão no seu peito e fala assim, eu estou certo. De quê? Bota lá, pastor. 38, olha lá. Porque eu estou certo de quê? Nem a vida, nem os anjos. Pode ser anjo caído ou não. Ninguém pode. Nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Continua. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor
Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso para mim já basta. Saber que o Senhor me ama incondicionalmente. Saber que o Senhor me ama, que o Senhor cuida de mim, que está administrando a minha vida. Ou seja, Ele está me levando por um caminho eterno. O salmista, no Salmo 139, ele termina dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Será que você pode falar do Senhor isso? Prova-me. Ele fala: prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor está fazendo isso, Ele está nos conduzindo por um caminho eterno, um caminho de vitória. Mas muitas vezes a gente deturpa a vitória. A gente acha que vitória é ter dinheiro no bolso, que vitória é ter saúde, que vitória é ter qualidade de vida aqui. Vitória é ter Jesus. Vitória é você estar com Ele para sempre. Isso é vitória. E Ele nos fez mais do que vencedor. A gente não merece nada, irmãos. E Paulo fala desse jeito, e ele declara, eu estou repetindo isso, ele declara: eu estou certo. Tenha essa convicção no seu coração, tenha essa certeza no seu coração, de que nada vai fazer o Senhor. Mas tem gente que fala assim: não, você pecou, você perdeu a salvação. Eu não estou dizendo que uma vez salvo, sempre salvo, não, tá? Só que não funciona assim. Você pecou, você vai para o inferno. Se fosse assim, irmão, seria vã a morte de Jesus. Mas o Senhor nos recebe, e o Espírito Santo trabalha em nós, vai mudando. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor, Ele está trabalhando por nós. E você está fazendo o quê? Agora eu jogo a peteca na sua mão. Você está fazendo o que pelo Senhor? O que você está fazendo pela causa do Senhor? Será que você investe tempo de oração? Vamos orar pela Solange, vamos orar pelo Gilson, vamos orar pela irmã Sandra. Você está investindo tempo? Vamos orar pelo irmão Augusto, com essa barbinha aí, sensual. Entendeu? Vamos orar? Não, irmão, nós temos que nos envolver, nós temos que nos amar. Porque se eu posso dizer que eu amo a Deus, é porque eu amo vocês. Está entendendo? Não importa se o Senhor quer tirar a tua noite de sono para você estar orando por alguém. Eu lembro que o Senhor me chamou para orar pelo pastor do Gabriel, lá em Mato Grosso do Sul. Eu conheci o pastor, e me veio a mente dele, eu dormindo, me veio a imagem dele, 3 vezes em 3 noites. Eu falei: Senhor, 3 noites, Senhor, hoje é a 3ª noite, Senhor. Olha aquele homem, Senhor, eu não sei o que ele está passando, mas manda a bênção para ele lá, com a proteção. Mas aí eu, incomodado, liguei para Gabriel: Gabriel, o que está acontecendo com o pastor Ney? Eu falei: pai, está nas últimas. Está muito mal. Ele foi ao hospital para fazer um procedimento, pegou uma bactéria, ele já emagreceu demais, está muito mal. Eu falei: rapaz, o Senhor está me chamando para orar por ele 3 noites já. Nós vamos botar a igreja aqui para orar. Você fala com a esposa dele, nós vamos estar orando por ele. Aí pedi os irmãos aqui para orar. Olha, irmão, Deus ouve a tua oração, tá? Presta atenção nisso, que o Senhor ouve a tua oração. Alcançou o irmão lá em Mato Grosso do Sul. Nós oramos por ele, e que coisa impressionante eu vou contar para você. Ele foi transferido do hospital, foi para Campo Grande. Não, Campo Grande aqui não, tá? É a capital lá do Mato Grosso do Sul. Aí ele foi transferido para lá, chegou lá, uma enfermeira, né? Não foi a Laurite estava aqui, mas uma enfermeira morena, séria, chegou lá e foi aplicar um remédio no acesso dele. A esposa estava lá e falou: mas que remédio é esse? Isso é para quê? E ficou perguntando, ela não falava nada. Falou: só, é o remédio que ele precisa. Aplicou na veia dele. Ela ficou incomodada, saiu atrás, procurando aquela mulher. Foi até a direção da enfermagem, a ilha onde fica ali os profissionais de saúde, e procurou: olha, tem uma senhora assim, 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 foi lá agora, aplicou um remédio, ela era assim, deu uma descrição. Aí o pessoal falou: olha, não tem ninguém aqui com essa descrição. Mas ela foi lá, aplicou um remédio nele, e falou que era o remédio que ele precisava. Não tem ninguém com essa descrição aqui. A partir daquele momento, o pastor Ney começou a melhorar.
O pastor meio começou a melhorar, deram alta para ele para casa. Aí nós fomos lá visitar o filho lá em Mato Grosso do Sul. Falei, eu tenho que ir lá na casa do pastor Ney. E fomos lá, e aí foi uma choradeira, né, irmão? Alegria, por quê? Porque o Senhor ouve o coração. Então você tem que entender que não precisa ficar desesperado, não, irmão. Você só precisa orar, fala com o Senhor. Na oração eu encontro calma. Não é o louvor que a gente canta? Na oração eu encontro paz. Quando você está falando com Deus, o Senhor está te dando refrigério. E Paulo fala, eu estou certo que nada poderá nos separar do seu amor. Essa certeza precisa estar na tua vida. Agora você precisa fazer alguma coisa, irmão. Você não pode ficar só com culto de domingo. Você não pode ficar só com culto de domingo. Você precisa ler a palavra. Você precisa orar, você precisa fazer jejum, você precisa buscar a presença de Deus. Ah, é maravilha, eu venho aqui e recebo a palavra de Deus, eu sou abençoado, é liberada a palavra de bênção sobre a minha vida, eu vou embora. E de segunda a sábado, fico na magrela. Você já pensou? Você só se alimenta no domingo? Passa a semana toda sem comer um grão de arroz? Como é que você fica? Só comer no domingo. Não, irmão, o teu espírito precisa ser abastecido, a tua alma precisa ser confrontada, transformada, para que você possa viver na íntegra o descanso do Senhor. Porque a gente vive de alívio em alívio. Jesus falou isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... Ah, tá bom, domingo que vem eu volto a buscar mais alívio. Não, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Ô irmão, o fardo sobre o Brasil está pesado. Ontem eu estava falando com o Senhor isso. Senhor, nós queremos o teu fardo, e esse está difícil de levar. Queremos o teu fardo, Senhor, que é leve e suave. E aí ele fala assim, ó, e aprendei de mim, que sou manso. Ô irmão, você que é bravo demais, você que não guarda do almoço para janta, ô irmão, aprende com ele. Ele é manso e suave. E encontrareis descanso para a vossa alma. Nós precisamos viver isso. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela é sustento. A palavra de Deus, ela fortalece. A palavra de Deus nos molda, nos transforma. A palavra de Deus muda nosso pensamento, muda nossa crendice. A palavra de Deus fala que ela é como uma espada de dois fios, de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, ou seja, ela separa aquilo que é carne daquilo que é espírito. Então muitas vezes você está arrepiado, você está achando que é Deus. Não, é só um arrepio mesmo. Mas às vezes você pode estar arrepiado e sentindo, mas a palavra, ela te orienta se o que você está vivendo é de Deus ou não é. O conhecimento da palavra vai dizer se o que você está vivendo é de Deus ou não é. Porque tem muita, desculpa a expressão, muita porcaria aí fora hoje. Tem gente batendo a cabeça na parede e diz que é a unção do pica-pau. Vocês já ouviram isso? Um absurdo, eu já vi isso. Tem tanta coisa, mas olha só, é porque a pessoa não vem para a palavra. Porque se ela viesse para a palavra, ela ia entender que isso é carne, isso é alma. Aquilo que é do espírito funciona de dentro para fora. Ei, olha só, a transformação é de dentro para fora. Paulo fala lá em Gálatas, escreveu os irmãos, os galatenses, né? Os Gálatas, ele fala assim, olha, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, ou temperança. Isso é o fruto do Espírito. Se você não está vivendo essas coisas, então você está na carne. Não tem como, irmão. Você tem que viver no Espírito. Mas para viver no Espírito, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso do conhecimento da palavra. E ainda tem a oportunidade de você ter livros que te ajudam a compreensão. Mas vai semana, volta semana. Um puxão de orelha para você perceber que o tempo está próximo. Jesus está para voltar. Eu não esqueço
da palavra de 1 Coríntios 8, que Paulo fala assim: Deus conhece aqueles que o amam. O Senhor conhece se você ama o Senhor ou não. Então eu preciso desenvolver um amor por Deus. Até nisso o Senhor me ajuda. Você pode falar: Senhor, me dá amor por Ti. Eu quero amar o Senhor como o Senhor merece ser amado. Amém, queridos? Vamos orar? Fique de pé um instante. Vamos agradecer o Senhor e nós vamos viver esta certeza. Esta certeza de que nada pode fazer o Senhor mudar de opinião a nosso respeito. O Senhor nos ama. Amém? Abra suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Que palavra maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos alimenta. Muito obrigado porque a Tua palavra é forte, ela é viva, ela é poderosa, ela é atuante, ela é atual. Nós te agradecemos que mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades, o Senhor não deixa de nos amar. Muito obrigado porque mesmo pecando, vacilando, o Senhor continua nos amando e nos puxa de volta para o centro da Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos que o Senhor coloque em nosso coração esta certeza. Como Paulo disse, eu estou certo. Então, Senhor, esta certeza deste amor maravilhoso, para que nós possamos viver este amor e exalar este amor, atingir outras pessoas com este amor, e que o Teu nome seja glorificado. Nos abençoa assim, Pai, nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.